O conforto se tornou a nova medida de uma boa vida. Se parece fácil, então deve ser certo. Se parece pesado, então deve ser errado. Mas o seu caminho com Jesus vai desafiar esse pensamento, porque Deus não está interessado apenas em tornar seus dias confortáveis. Deus está comprometido em tornar o seu coração inteiro. Em algum momento, a vida vai colocar você em situações que revelam o que existe dentro de você. Um problema inesperado pode testar sua coragem. Um ambiente errado pode testar seu autocontrole. Uma conversa difícil pode testar sua humildade. Seus filhos podem esticar sua paciência. Um chefe pode pressionar seu temperamento. E quando esses momentos chegam, é normal perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pode ser confuso, especialmente quando você ama a Deus. Pode até parecer estranho pensar que Deus permitiria certas situações para provar você. Mas ser provado não é a mesma coisa que ser rejeitado. Muitas vezes, a prova é evidência de que Deus está trabalhando em você com propósito e cuidado. Deus prova você para fortalecer o que é verdadeiro e remover o que é falso, para que a sua fé se torne firme, sincera e duradoura. É por isso que Tiago 1:2-3 nos ensina a ver as provações de uma nova maneira. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso significa que existe algo que Deus pode produzir em você através das provações que o conforto nunca desenvolve. A perseverança nasce quando você escolhe obedecer mesmo quando está cansado. Quando continua confiando mesmo quando as respostas demoram. Quando continua orando mesmo quando a situação não muda. A Bíblia também explica a razão desse processo de purificação. Provérbios 17:3 diz: o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ouro não se torna puro, evitando o fogo. Ele se torna puro quando o fogo revela aquilo que não pertence a ele. Da mesma forma, o Senhor usa as provações para revelar o que está misturado em seu coração, para purificá-lo. Algumas provações revelam medos que você nem sabia que carregava. Outras revelam orgulho que você não percebia. Algumas mostram o quanto sua paz depende das circunstâncias. Mas nada disso surpreende Deus. O Senhor prova o coração porque Ele se importa com o coração. Muitos cristãos lutam com isso por causa de uma suposição simples. Se é desagradável, então não pode vir de Deus. Mas Deus vê além do seu conforto. Deus vê seu futuro, seu chamado, seu caráter e sua eternidade. Às vezes Deus permite pressão porque está construindo força, ou formando resistência, ou ensinando discernimento. O objetivo não é que você permaneça a mesma pessoa com um pouco mais de religião. O objetivo é que você se torne maduro, estável e cheio de Cristo. É por isso que as provações podem se tornar um solo sagrado quando você responde com fé. O plano de Deus para você sempre foi transformação. Romanos 8:29 mostra que o desejo de Deus é que você seja moldado à imagem de seu Filho. E Romanos 12:1-2 chama você para uma mente renovada, uma vida transformada e uma nova maneira de pensar. Deus está formando Cristo em você. Deus está ensinando você a amar como Jesus, a suportar como Jesus, a responder como Jesus e a permanecer fiel como Jesus. Tiago não fala apenas sobre o propósito da provação, mas também sobre a recompensa para aqueles que perseveram. Tiago 1:12 diz: bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Isso não fala apenas de uma recompensa futura, também fala de uma bênção presente. Existe uma força espiritual que só nasce em quem continua caminhando. Existe uma alegria mais profunda que cresce quando você percebe que a dificuldade não destruiu sua fé, ela a fortaleceu. Existe uma confiança que surge quando você olha para trás e vê que Deus o sustentou em algo que um dia você pensou que iria destruí-lo. Mesmo assim, é preciso ser honesto sobre um perigo nas provações. Elas
podem aprofundar seu olhar em Cristo, ou podem prender sua atenção apenas na dor. Muitas pessoas perdem a beleza do que Deus está produzindo porque ficam olhando para o problema até que ele se torne todo o seu mundo. Mas quando você levanta os olhos para Jesus, começa a perceber que Deus está formando um testemunho dentro de você. Então, quando a prova vier, receba-a como refinamento. Peça sabedoria a Deus. Peça que Ele purifique suas motivações. Peça que fortaleça sua perseverança. Peça que ensine você a caminhar com Ele mais profundamente. Porque toda prova que aproxima você de Jesus se torna uma porta para a maturidade. E cada estação de teste que você atravessa com fé se torna uma prova de que Deus ainda está trabalhando em você, tornando você mais parecido com Cristo. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Senhor Jesus, Tu és cheio de graça e compaixão, e Tua misericórdia me encontra em lugares que eu nem sei explicar. Obrigado por me amar com um amor que não depende da minha perfeição. Obrigado por permanecer perto quando me sinto fraco e por não se afastar quando meu coração está confuso. Tu és bondoso e santo, e hoje eu me coloco diante de Ti com humildade. Senhor, enquanto minha fé é provada, eu Te peço, purifica-me de dentro para fora. Lava minha mente de pensamentos que me afastam de Ti. Remove de mim tudo o que é impuro, orgulhoso ou descuidado. Cura as partes do meu coração que ficaram duras por causa da dor, da decepção ou do medo. Eu não quero fingir ser forte quando não sou. Quero ser verdadeiro diante de Ti, porque Tu já vês tudo. Como Davi orou no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Senhor, faz essa obra em minha vida. Dá-me um coração limpo que ame aquilo que Tu amas. Dá-me um espírito firme que permaneça perto da Tua verdade, mesmo quando minhas emoções oscilam. Ensina-me a odiar o pecado sem odiar a mim mesmo. Ensina-me a correr para Ti rapidamente quando eu for tentado. Pai, eu também entrego o propósito de cada provação. Eu não quero desperdiçar aquilo que estás construindo em mim. Se estás usando essa estação para produzir paciência, que a paciência cresça. Se estás construindo domínio próprio, fortalece minha disciplina. Se preciso de humildade, abaixa meu coração para aprender. Se estás me ensinando a perdoar, ajuda-me a soltar aquilo que tenho segurado. Senhor, quando meus dias parecerem pesados, lembra-me de que Tu não desperdiças minha dor. Quando minhas orações parecerem sem resposta, lembra-me de que Tu ainda estás presente e trabalhando. Guarda minhas palavras e minha atitude quando minha fé estiver sendo provada. Ensina-me a falar com fé mesmo quando estou cansado. Ensina-me a adorar mesmo quando a situação não muda. Ensina-me a orar sem desistir. Dá-me força, Senhor. Em alguns dias me sinto forte, em outros parece que vou desmoronar. Por isso te peço, sustenta-me, dá-me uma alegria que não depende de um dia perfeito. Deixa a alegria crescer em mim porque Tu és minha salvação, meu futuro e minha esperança. Faz-me firme, constante e cheio de fé. Se o milagre que desejo acontecer logo, eu Te louvarei. Se demorar, eu ainda confiarei em Ti. Se eu entender essa fase, eu Te adorarei. Se eu não entender, ainda assim Te seguirei. Quando a vida parecer desmoronar, lembra-me de que Tu és minha rocha. Espírito Santo, ajuda-me a manter meus olhos em Jesus quando a estação for difícil. Ensina-me a lembrar que aquilo que vemos é temporário, mas aquilo que Deus prometeu é eterno. Senhor, molda meu caráter de forma que dure para sempre. Quero Te amar na abundância e na falta. Quero obedecer em público e em secreto. Ensina-me a viver mais pela Tua aprovação do que pela aprovação das pessoas. Examina meu coração, Senhor. Mostra-me onde preciso mudar e dá-me coragem para me arrepender e voltar completamente para Ti. Faz de mim uma pessoa íntegra, sincera e cheia de oração. Obrigado, Jesus, porque Tu me corriges e me purificas porque me amas. Eu bendigo o Teu santo nome.
Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva Amém como um sinal de fé. E se você precisa de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.